o assunto. Lucas, Pode começar quer aí. um joquinho? Pode Pode ser começar. você? Começo, Então sem manda problema. a bala. O debate, o início foi apresentado como marxismo e liberalismo, depois apareceu o marxismo e conservadorismo, Exatamente. né? Ô, Lucas, você quer ir para que lado? Você quer ser apresentado como um liberal ou como um conservador? Pra onde Cara, você vai? eu quero ser apresentado como um cristão. Eu É? acho que é a melhor definição. Eu tenho. Cristão barra conservador. Eu tenho afinidades com algumas ideias do conservadorismo, algumas ideias do liberalismo, mas não fecho totalmente com nenhuma. A única corrente de pensamento que eu fecho é o cristianismo. Tá bom. Então, sabendo disso, mande bala. Aí. Isso aí. Então tá certo. Era bom estabelecer. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre o marxismo, num sentido muito parecido que eu sempre faço, na verdade. Há muita confusão, o nome é muito utilizado, né? Bastante, mas poucas pessoas têm ideia do que é esse movimento. Então, o marxismo não é só uma concepção, uma teoria, mas uma concepção que leva ao estudo, à análise da realidade, chegou a algumas conclusões, tendo em vista o que é essa realidade. Então, esse é o primeiro aspecto. O que é? O marxismo não parte, como as pessoas pensam, de um modelo de sociedade futuro, De uma utopia. de uma utopia, de como a sociedade deveria ser idealmente, de como as pessoas são por natureza. Ele simplesmente não leva, não parte desse tipo de coisa. Ele parte da análise do que é a sociedade que nós vivemos. Quais são as características dela, como ela funciona, quais os seus problemas e, tendo em vista esses problemas, o que a gente pode fazer para avançar. E diante disso, esse movimento, ao estudar o que é a sociedade que a gente vive, e capitalismo para o marxismo não é xingamento, não é nada disso, é a forma como os homens se organizam nesse mundo que nós estamos hoje, na sociedade que nós estamos hoje. Chega à conclusão de que o capitalismo tem contradições, problemas que são insolúveis. O que significa isso? Que ele não pode se desenvolver de maneira continuada e consistente, sem gerar crise, sem gerar desemprego em massa, sem gerar situações que assolam a enorme maioria das pessoas, ainda que ele desenvolva a técnica continuamente, né? Desenvolva a técnica, a produtividade, tecnologia. Hoje nós estamos vendo aí inteligência artificial. E pior, todas as tentativas de solucionar, de administrar o capitalismo, todas elas, elas estão fadadas ao fracasso no curto, médio prazo. Sejam elas intervencionistas, por meio do Estado, sejam elas com maior abertura, com menor intervenção externa de algum agente externo, como o Estado, por exemplo. O que, aliás, se a gente parar para analisar, tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. No mundo inteiro se alternam governos intervencionistas, normalmente caracterizados como esquerda, com governos com maior abertura econômica, normalmente caracterizados com direita, e, regra geral, todos eles saem desmoralizados e se vem a outra vertente. Depois se governa mais Uma 4, 8 alternância, anos. Mas não é uma alternância, a alternância não tem problema, é alternância marcada pela desmoralização Verdade. ao final de cada mandato. Né? Às vezes se pega uma conjuntura favorável, permite um pouquinho mais longe, quando se E insiste... parece uma torcida da oposição totalmente contra para aquilo dar errado para eles subir no poder. Uma ótima e é sempre questão. assim, não é? Sim. Então, o marxismo não torce para as coisas dar errado. A gente constata pela análise da sociedade que a tentativa de administrá-la vai dar errado, não por uma questão subjetiva, de torcida para aquilo. É igual um médico que faz diagnóstico de uma pessoa, descobre que ele está com uma doença gravíssima, que se não fizer um tratamento X, a pessoa corre risco de morrer. Ele não é um pessimista a respeito daquela pessoa, baseia no estudo que você tem daquela doença, das suas características, como que ela evolui. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a saída do marxismo é uma perspectiva revolucionária, não é uma escolha. Ora, não tendo solução em todas as tentativas de administrar o capitalismo, todas elas estando fadadas ao fracasso devido às características internas da própria sociedade, no debate a gente vai ter a ocasião aqui de detalhar vários aspectos disso, né? Não resta outra saída senão transformá-la. E essa saída não tem como ser conciliada porque você tem interesses opostos, interesses antagônicos, e o setor que pode fazer com que a sociedade se desenvolva para um outro tipo de sociedade, agora de forma planejada, racional, que as coisas não sejam reguladas pelo mercado, é identificado na classe trabalhadora. Não porque ela está eleita a esse papel, ou porque ela vai necessariamente fazê-lo, mas porque essa transformação coincide com o atendimento dos interesses e necessidades desse setor da sociedade. Então, o que nós marxistas fazemos? Tentando convencer os trabalhadores desse projeto. Procurando mostrar para eles como são ilusões as ideias de que eles vão melhorar de vida pelo livre mercado, como eles vão melhorar de vida por meio de um salvador da pátria que via Estado vai resolver o seu problema, ou por meio de uma organização, um partido que vai substituir a sua ação. Então nós lutamos contra todas essas vertentes, procurando mostrar como elas não vão
permitir o atendimento às necessidades, a maior satisfação das necessidades, tempo livre, emprego, etc. E ganhá-los para esse projeto, né? Para que se possa fazer uma transformação revolucionária na sociedade no sentido de mudar essa forma de organização social. Então seriam esses pontos. Primeiro, o marxismo não é e nunca foi uma tentativa, uma proposta de administração da sociedade. Então não se trata de assumir o governo, implementar uma série de medidas que vai resolver o problema, trata-se de mudar a forma como a sociedade se organiza. Essa mudança, ela parte da classe trabalhadora, enquanto sendo um agente social que tem possibilidade de fazê-lo, pelo lugar que ele ocupa no interior da própria sociedade. E a via revolucionária aí não é uma escolha, mas é uma via necessária, porque mudar a forma de sociedade não é fazer uma série de medidas meramente institucionais, significa mudar a forma como a sociedade funciona, significa ter uma apropriação comum de tudo aquilo, né, que é necessário para reproduzir a nossa existência, para produzir os bens que são usados para a sociedade inteira. Isso significa entrar diretamente em confronto com a grande propriedade, hoje cada vez mais concentrada, centralizada na mão de pouquíssimas pessoas e que não se rege pelo atendimento às necessidades de quem quer que seja, mas por um processo de acumulação. A gente vai ter ocasião de discutir aqui também com mais detalhes, que é um processo que não coincide com a melhoria ou atendimento à necessidade das maiorias das pessoas. Deu 5h45, né? Qual a pergunta? 5h50. Aí você também pode Mas passar. não é apresentação? uma pergunta, pelo que eu É entendi do início. É só correto? uma abertura. É só uma apresentação. apresentação. A pergunta é o Então bloco você tem seguinte. 5h52 segundos para falar bom. também, Alvarato. Também explane o que você concorda no liberalismo, o que te pega no conservadorismo e por que você tá nessa linha do cristão, o que te faz se considerar um cristão. Eu entendo, baseado em um livro que eu li e algumas referências daquele livro, que é o Visões e Ilusões Políticas, inclusive deixo a recomendação aqui, do David Koizes. Desse livro ele trata sobre teologia pública e ele lida com as diversas ideologias que nós temos no presente e ele trabalha com diversos autores. E qual a visão desse livro que também passou a ser a minha visão? Você tem um esvaziamento religioso no Ocidente, de uns anos para cá. Esse esvaziamento religioso produziu nas pessoas um anseio de buscar algum propósito para as próprias vidas, algum significado. E quando você não tem mais o propósito escatológico do cristianismo, que é Jesus voltará e restaurará todas as coisas, começam a surgir ideologias modernas para satisfazer esse anseio e na tentativa de substituir essas religiões. Então, nesse sentido, as ideologias modernas, elas são nada mais, nada menos do que religiões seculares. São religiões imanentes que não têm o propósito transcendente, não acreditam, obviamente, numa restauração que venha de fora desse mundo, mas acreditam em um processo interno de transformação. E dentro disso eu incluo o liberalismo, eu incluo o conservadorismo, que é uma reação ao liberalismo, eu incluo também o marxismo e as diversas outras ideologias. E essas ideologias, elas são profundamente religiosas em sua estrutura, mesmo que às vezes não na teórica, na prática acabam sendo. Geralmente elas vão propor um mal para o mundo, então elas vão entender que existe um mal no mundo, no caso aqui ele apresentou o mal, acumulação de capital, etc. Elas vão propor uma provável solução para esse problema e vão propor um estado de mundo sem esse problema e como o mundo seria sem esse problema, ou seja, um escatom, né? Um mundo escatológico, futuro, no paraíso, onde as pessoas vão viver bem. Por isso, por essa perspectiva, eu entendo que como são religiões, as ideologias modernas, elas são concorrentes do cristianismo. O cristianismo, diferentemente dessas ideologias, ele tem um propósito que é transcendente, obviamente, então ele não vai acreditar que é pela força, não sempre, né? Algumas correntes talvez se desvirtuem, mas o propósito nem sempre é pela força. Geralmente o cristianismo busca algo que venha de fora da nossa realidade para resolver os problemas, e eu acredito nessa perspectiva. Agora, obviamente que eu analiso as ideologias, e dentro dessas ideologias, existem elementos da graça comum. O que isso quer dizer? Existem elementos da própria imagem de Deus que acontecem dentro dessas ideologias que eu seleciono como positivos. Então a gente tem que aprender com essas ideologias. E ao mesmo tempo, existem elementos negativos. Esses elementos negativos, a gente tem que rejeitar. Então eu tento avaliar nesse sentido. O que eu gosto do conservadorismo? Eu gosto do conservadorismo porque ele tem uma visão, um conceito de reforma prudente, que você precisa reformar, garantir melhorias no sistema para que o sistema não colapse. Se você não reformar no longo prazo, você vai acumular problemas, vai acumular vícios e esse sistema não vai poder perdurar. Então você tem que ter essa conservação, você tem que sempre olhar para a tradição, olhar para o passado e tentar buscar experiências daquilo que já deu certo.
e não basear o futuro em algo que não seja sólido. Isso eu gosto do conservadorismo. Mas existem correntes conservadoras que podem cair também num tipo de relativismo moral. Por então, exemplo? A tradição, ela pode simplesmente balizar aquilo que é errado. A tradição em si... Balizar um preconceito, balizar exatamente. uma exploração. Ela pode estabelecer um preconceito, uma exploração. E aí você tem que ser crítico em relação a isso. E é por isso que é necessário ter um juízo moral. E esse juízo moral, que eu acredito que está dentro dos homens, C.S. Lewis trabalha muito isso, esse juízo moral, ele nos permite julgar quais elementos de uma ideologia são corretos e quais não são. Então eu não acho que o capitalismo é perfeito. Obviamente, ele dá vazão para muitos vícios, inclusive. Então ele dá a possibilidade de você satisfazer e dar vazão a muitos pecados, inclusive. Isso gera consequências negativas. É só você olhar o nível de consumo de pornografia e de problemas relacionados à sexualidade, uso de drogas, etc. Tudo isso é potencializado pelo capitalismo. É uma crítica a ser feita. Agora, eu entendo, aí já partindo para minha defesa, eu entendo que esse sistema, historicamente, trouxe mais benefícios do que malefícios e por isso ele deve permanecer. Já aproveita e manda a primeira pergunta.